Shalom, queridos. Shalom, shalom, shalom. Depois de um descanso de 2 dias, né, sem gravações do discipulado do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, estamos aqui com mais um estudo no Salmos, capítulo 6. Salmos, capítulo 6, continuamos com os nossos discipuladores, passando todas as nossos comentários para os discípulos, e lendo o capítulo juntamente, e depois respondendo os questionários. Nós temos o questionário para cada vídeo. Contamos também com vocês estando comentando o vídeo no YouTube, colocando o nome do seu discipulador. O comentário só dizer o nome do capítulo e o livro, e colocar o nome do discipulador. Diante dessas regras, vocês estarão em obediência e com certeza vai acontecer o que temos profetizado. Teremos os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Então vamos ver aqui o Salmo 6, é oração em tempo de angústia. O Salmo 6. Vocês fazem a leitura cuidadosa, eu vou fazer os comentários agora. Esse Salmo 6 relata que esse salmo consiste em um lamento individual. É um lamento individual. Tal como acontece em muitos lamentos, o salmista expressou sua confiança no Senhor no fim do salmo. Por doença ou por outra situação deprimente, Davi fica angustiado, tanto no corpo quanto na mente. Isso o levou a examinar sua vida para ver se Deus está usando essa aflição para puni-lo por um pecado, para puni-lo por pecado. Mas humildemente ele pede misericórdia. Ele confessa, mas pede misericórdia. Assim ele pede a morte, e sua dor e tristeza tornam-se mais angustiantes através dos ataques pessoais que seus oponentes fazem a ele. Davi, como sempre, sofrendo. Vocês já viram a história de Davi nos capítulos do primeiro Reis, no livro de Samuel. Então, nós estamos vendo que ele sofreu muito e que ele expressava através dos salmos os seus sofrimentos. O pensamento desses inimigos ímpios, no entanto, dá a Davi confiança de que Deus o curará. Ele sabe que Deus se opõe aos ímpios, mas ajuda aqueles que o buscam humildemente. Davi tinha certeza da sua vitória porque conhecia como Deus agia. Para os inimigos, a derrota. Para os seus filhos, a vitória. Então ele estava confiante, apesar de ter a dificuldade e sofrimento, mas confiou em Deus. Não deve ser diferente nos nossos dias. Nós sabemos que estamos no mundo e o Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, que assim como ele venceu as aflições, nós também vencemos. O salmista também fala, é outro salmo que nós chegamos ainda nele, mas fala de aflições. É o Salmo 34, versículo 19. São muitas aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas elas. Então, as aflições de Davi e de qualquer salmista, ela expressa através dos salmos, cânticos, e é o que deve ser na nossa vida também. A gente deve cantar, louvar ao Senhor naqueles momentos difíceis da nossa vida, nos humilhando diante dele, pedindo perdão, fazendo com que ele possa, dizendo a ele que quer ser avisado, quer saber o pecado que fez para poder pedir perdão. O Espírito Santo nos mostra. E se não foi por problema de pecado, então pedir forças para suportar a prova, dizer que confia nele, que sabe que
Ele não dá nenhuma prova além do que você possa é, aguentar. Ele não dá além, ele só dá dentro da sua possibilidade. Então, mostre sua confiança conversando com Deus. Hoje você já está em um discipulado. Se você começou no mês de maio, no período do começo da reforma, e nós sabemos que essa reforma para vivermos a palavra, essa reforma para nós estarmos sendo discipulados pela palavra, fez pelo dono da palavra. Ele é a palavra Jesus. Ele é o reformador dos reformadores. Ele é tão reformador que ele dividiu a história em duas, o antes e o depois de Cristo. Então, nós estamos no caminho certo, o reformador dos reformadores, e com certeza nós sabemos que as aflições passam, porque ele mostrou para nós, e o salmista está mostrando aqui isso. Ele tem confiança no Senhor, que sabe que vai vencer esse sofrimento. Quando é prova, ainda tem o prêmio de ser dupla honra para toda vergonha. E quando é o sofrimento resultado de pecado, não tem prêmio, mas tem a companhia do Senhor, que Ele não lhe abandona nem no período que você está no pecado, que você está sofrendo o resultado do pecado. Não é quando está no pecado, não. No pecado você está se afastando de Deus e Ele não pode estar com você no pecado, mas quando você se arrepende e deixa o sofrimento, o resultado, porque o pecado não é tirado a consequência, então essa consequência que você está sofrendo, Ele não lhe abandona, mas não se esqueça, é quando você se arrepende e deixa. É claro que você se arrependeu e deixou, mas a consequência do que você fez, você vai sofrer e Ele não vai estar ele vai estar com você nesse momento da consequência. Vai reconhecer que você se humilhou, que você pediu perdão e agora está sofrendo apenas a consequência. E nisso aí que é importante saber o amor incondicional de Deus. Mesmo sabendo que nós estamos sofrendo a consequência dos nossos erros, Ele nos abandona. Não abandona. E se é prova, melhor ainda, porque no fim da prova, vocês já estudaram sobre prova, né? No fim da prova tem prêmio. Deus devolve tudo que foi perdido. Louvado seja Deus. Então, vocês já estão aqui com o comentário que eu estou fazendo analogia do tempo desse salmo, dos salmos com o tempo de hoje. É o mesmo Deus que deu confiança a Davi, vai dar também a cada um de nós, que até a fé ele dá, tudo que nós temos vem de Deus. Só é a gente querer ter fé e ele vai dar fé para a gente romper todas as dificuldades. Agora eu quero lembrar mais uma vez a vocês sobre o nosso querido encontro mensal, primeiro sábado de cada mês. Vocês sabem que cada primeiro sábado de cada mês, a responsabilidade é de todos os discipuladores do MAIFFJ, Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. Então, vocês estão com essa responsabilidade, em nome de Jesus, vocês não falhem. Ore um mês inteiro, terminando a imersão, vocês já estão orando pela próxima, porque grande é a nossa responsabilidade de apresentar a palavra no ministério. A palavra é o principal, a palavra é Jesus. Já disse a vocês que João, capítulo 1, versículo 14, diz que Jesus é o caminho, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, honrar a palavra, viver a palavra e viver Jesus. E na imersão, no culto da imersão, é o culto dos imergidos na palavra. Eu acredito que não pode ter mais imergido na palavra do que os discipuladores que estão ensinando a palavra. Então, vocês são responsáveis de apresentar a palavra de maneira diferente. Apresentar por jograis, apresentar por ministrações de 15 minutos, apresentar por peças teatrais. O que Deus trouxe na sua mente, que a maneira de você entregar a palavra na imersão de uma maneira festiva, que vocês estudam no discipulado, lendo, ouvindo os comentários, respondendo o questionário que eu faço. O questionário tem perguntas dentro do assunto do comentário e dentro do assunto do capítulo que vocês leem. E aí, vocês fazem isso no discipulado, mas lá na imersão é de uma maneira festiva. Um mês é ministrando 15 minutos, cada discipulador. Outro mês é fazendo o jogral. O jogral é uma maneira gostosa de apresentar a palavra. Outro mês é representando por peças teatrais. Você já deve terminar uma imersão no outro dia, no domingo não, porque você está no templo
cultuando a Deus, é o dia do descanso da gente, é o dia inteiro só, junto com nossos irmãos, nossa família, cultuando a Deus. Mas a partir da segunda-feira, a imersão terminou no sábado, no primeiro sábado. Aí no domingo você vai estar na igreja, no templo. Na segunda-feira já vai começar a pensar com os seus discípulos o que é que vão fazer para o culto da imersão. Um mês passa rápido e nós queremos cada vez mais o melhor para Deus. Se queremos o melhor para Deus, estamos no caminho certo, porque o salmista Davi, que vocês estão vendo os salmos dele aqui, nesse período que estamos estudando os salmos, ele disse que não daria nada que não custasse caro ao seu Deus. Foi bem sucedido por causa disso, foi abençoado, foi próspero, e a velhice dele, vocês já estudaram no primeiro livro dos Reis, como foi a velhice dele. Uma velhice que nunca você viu comentar. Uma pessoa chegar ao ponto de não poder mais ser aquecido de tão velho que estava, mas que Deus deu o direito de ter uma virgem só para ser usada como cobertor, para ele dormir abraçado para se aquecer. Uma velhice maravilhosa, ele já tinha pedido a Deus, o Salmo 71 vai falar disso, vocês vão ainda passar por ele, por esse salmo, vendo Davi pedindo a Deus para não rejeitá-lo no dia da velhice. E assim como ele pediu, Deus fez. Mas veja o caminho que ele dizia para Deus. Não foi em vão que Deus deu uma velhice dessa maravilhosa para ele. Porque você sabe que a parte da velhice é a parte que a gente mais precisa de Deus. E isso não lhe faltou, não faltou a Davi. Por quê? Olha o que ele fazia. Não dava nada para Deus que não custasse caro. Tudo que ele fizesse para Deus era com sacrifício. Não queria nada fácil. Então, a mesma coisa sejamos nós para termos dias abençoados, chegarmos numa velhice assim, farta, abençoada como chegou Davi. Vamos oferecer o melhor para o Senhor. É um sacrifício passar uma tarde na imersão? É, mas você queria dar o quê? Coisa fácil para ele? Fácil você dá para você mesma. Agora, para Deus, você dá as coisas difíceis, para ele sentir o prazer do seu amor que ele colocou no seu coração, como está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 5. Ele derramou o seu amor nos nossos corações. A gente tem condição de amar a Deus e dar coisas com sacrifício. Não dá coisa fácil. Coisa fácil você dá para seu filho, dá para seu marido, mas para Deus, o Criador dos céus e da terra, uma tarde? Ah, não tem como a gente não passar uma tarde a serviço do Senhor, glorificando o nome dele. Então, o que é que fazemos? Vamos estar nos programando, falar com os patrões, se trabalhamos como autônomo, organizar nosso trabalho para na tarde do primeiro sábado, estamos tudo prontinho para estar lá. Agora já mudei o horário, agora o horário é das 14 às 19 horas, para facilitar, porque no sábado tem pessoas que chegam do trabalho, aí diz que não pôde chegar no horário certo, quando era no horário das 12, então nós mudamos 14 às 19. Às 14h19 nós estaremos apresentando a palavra de maneira festiva, cultuando ao Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória, através da sua própria palavra. Então, esse é um dos avisos que eu sempre procuro dar durante o período do discipulado, para que os discipuladores estejam avisando para os discípulos e que todos estejam em dias com todas as recomendações pedidas pela apóstola Rai Nascimento, que é a pessoa que está, pela graça de Deus, na direção de todo o discipulado do Ministério Apostólico Internacional, o Filho de Jerusalém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.